tua palavra não diz, Pai, que passará céus e terra, mas a tua palavra jamais passará, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
E os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele irá falar contra o Altíssimo, agora sempre do Altíssimo. Ele irá mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, quando tem 2 tempos em cada dia. Ele é só mais um Deus. Nós vamos ver
reinado de Dário. Lá no reinado de Belsazar que ele teve essa visão. O profeta recebe o sonho, a revelação do futuro, dos impérios da terra, e mais importante ainda, a revelação vinda gloriosa do Filho do Homem. Então olha essa revelação que Daniel teve de Deus. E várias vezes no livro de Daniel, um pouco mais para frente, Deus vai falar que ele se agradava de Deus. Daniel era muito amado. Poucas pessoas na Bíblia teve essa palavra referida a ela. E era muito amada a Deus. Daniel era esse homem. Foi muito amado por Deus. Então, a visão, primeiro tópico. Primeiro tópico aí da revista, a visão dos quatro animais. Esse primeiro ponto da nossa visão nos apresenta o cenário inicial da grande visão que Daniel recebeu. Aleluia. No sonho, o mar agitado pelos quatro ventos do céu, de onde sobem 4 animais monstruosos. Vocês vão observar que tudo isso tem significado. Esse parece que era algo uma besta fera tão terrível que ia sair do mar. Mas é isso que essa visão está tratando? É isso que ela está dizendo? Os filmes, né, de Hollywood usam muitas dessas visões, coloca essas bestas, esses monstros. É impactante. E por que também foi usado essas bestas, esses monstros? Então tem isso também. Então, essa imagem retrata de forma simbólica, aqui já está, irmão. Então é um símbolo. Ela quer mostrar algo. Ela quer relatar algo. Então é simbólico a sucessão dos impérios humanos ao longo da história. Por isso que eu falei no início. Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que está. Não é o diabo. Não é o homem. Uma coisa interessante que muitos crentes, e não é pouco, é muitos crentes, acham que Deus está com uma constante luta contra o diabo. Na verdade, não existe isso aí. Existe assim uma luta de Deus. Porque Deus, ele tem todo o poder, poderoso. Então, não é nada assim. Mas tem gente que acha que eles estão lutando para ver quem vence. Não, Deus está sempre vencendo, coisa dessa natureza. Não, Deus é soberano, não tem parte da vida. É importante isso. Né? Deus é soberano. Isso aí o pastor chama dualismo. Deus está de um lado e o diabo está do outro. Deus toda hora está guerreando com o diabo. Uma hora o diabo vence, outra hora Deus vence. Vem o mal. Não, Deus já venceu lá na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus já foi vencido. Ele já venceu. Ele já foi vencido, não, corrigindo minha fala. Jesus já venceu o diabo. Aleluia. Então, e hoje não precisamos ter medo. Na verdade, até o diabo é usado por Deus. Em muitas situações. Glória a Deus. Você vai lá encontrar a visão da Eloá dizendo que Deus está guerreando em cima da nossa cabeça, estudando o diabo, nossa vida, a nossa voz, o mal, a teologia adventista é uma teologia médica, baseada numa visão de uma profetisa da igreja. Esse amigo, o grande amigo, vários livros, lá eles colocam vários que é o pé da vida de Deus, falam os escritos dessa suposta profetisa, segundo a teologia dualista, da batalha entendeu? A pessoa que vai lá no escrito não leve a continuar esse
se alguém é crente, entendeu? Então, vamos cuidar para não fazer alguma coisa. E há muito livro de batalhas espirituais. Há muitos livros. A maioria deles é assim. E vamos ver também que até os reinados humanos, Deus está no controle. Deus usa tanto Satanás e o diabo para o seu propósito, e Deus também usa o homem ímpio para o seu propósito. Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o autor de todas as coisas. Então, essa visão de soberania de Deus, quando eu aprendi isso, é uma coisa que já fiquei tranquilo. Porque dá uma esperança tão grande que Deus está no controle de todas as coisas, que, olha, eu não preciso temer. Vai vir guerras, vai vir perseguições, vai vir lutas, mas Deus é soberano. Aleluia. Então isso traz esperança para a igreja, para o povo de Deus. Não toda hora, tudo caiu, esse equipamento eletrônico no chão é o diabo. Qualquer coisa na vida é o diabo. Não, irmãos, é Deus. Se eu estou aqui hoje, foi pela graça de Deus. Se não pude estar aqui hoje, é pela graça de Deus. Tudo é pela vontade de Deus. Amém? Olha que interessante. Então, essa imagem retrata de forma simbólica a sucessão dos impérios humanos ao longo da história. Impérios que nascem em meio ao caos, disputa poder através da história. Impérios que nascem em meio disputa poder através da força e da violência e mostram cada um a sua bandeira. A ferocidade característica dos reinos desse mundo, quando erguidos, sem reinos, no centro. Não esqueça da imagem dessas feras. A ferocidade desses reinos erguidos, seus tronos. E no auge dessa sucessão surge ainda o pequeno Chico, símbolo de um poder arrogante que se levantará no futuro para perseguir diretamente o povo de Deus. Você está preparado? Nós estamos preparados para a perseguição. O povo de Deus foi o povo que mais sofreu perseguição durante a sua história. Tanto os judeus como a igreja. Foi o povo que mais sofreu perseguição. Tanto Israel como a igreja. Mas esse tipo de perseguição no final será mais devastador de todos. Será mais devastador. Ainda hoje é um pouco mais difícil. Uma tomada em alguns países africanos ou em alguns países asiáticos, muito precisa a divulgação da palavra de Deus. Em lugares como Coreia do Norte, onde sorteio é assassinado, Somália, onde tem casos desse ano de igrejas que foram perseguidas de morte, ainda esse ano. Nesse século, os cristãos são o povo mais perseguido do mundo. Eu tenho que pensar a sua fé, você corre o risco de ser morto em alguns lugares do mundo. Lembrando que também a religião que dá a liberdade de escolha. Não é forçada a ser cristã. É isso que você quiser. Por isso que nós estamos no Oriente Médio, e a maioria é muçulmana. Ou você segue aquela lei, ou você morre no pé de Sharia. Nós estamos no contexto de liberdade para ainda.
como já havia sido revelado a Nabucodonosor através da estátua de Daniel 2. Nós vamos relembrar um pouco o texto da aula do capítulo 2. O mar tem a mesma visão, só que aqui nesse capítulo 7 tem mais informações. O mar da humanidade pode continuar agitado. As nações podem continuar se levantando umas contra as outras, mas nenhuma dessas estruturas de poder escapa do controle soberano de Deus, como está escrito em Daniel 2:21. É Deus que muda os tempos e as estações, e remove reis e os estabelece. Se você tem se sentindo pequeno diante dos alvos, esse primeiro ponto já é um convite para lembrar. Todo o império humano está contando os seus dias diante do Altíssimo. Aleluia. Olha, Daniel capítulo 2, 21, que vai dizer: Ele muda o curso dos acontecimentos, remove eles os seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Aleluia. É Deus que faz isso. Por mais que pareça que não tem como sair dessa situação, Deus permanece o mesmo primeiro e eterno, o único reino eterno. Por isso que na nossa visão aqui, a visão dos quatro animais e o reino eterno. Não se fez passageiro, mas ao reino eterno. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Primeiro subtópico: o mar agitado e os quatro animais. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Então, Rafael, pode ler para nós, por favor? O mar, na simbologia ali, representa povos, ações e instabilidade do mundo. O mar agitado por dentro, todas as dimensões, envolve muito a guerra e as condições políticas que precedem o surgimento do império. Esta introdução prepara o cenário para a descrição dos quatro animais, cada um representando um império mundial. Os conflitos humanos surgem em reinos poderosos, porém passageiros e corruptos. Mas os perversos são como o mar agitado, da mesma assim, se inicia a visão dos quatro animais, representando o império mundial. Amém. Lembra lá no texto que eu falei a questão da a gente entender essa visão? Quando fala de mar aí, está falando de povos, nações. E lá em Apocalipse da mesma forma. Quando fala de mar, vai sair a besta do mar. Não é que tem uma besta, um demônio saindo do mar, não. Está representando algo. Mesma coisa que está saindo do mar, de nações. A simbologia bíblica representa povos, nações e a instabilidade do mundo humano. O mar agitado, esse mar agitado aí. Agora vamos passar para o segundo subtópico, a descrição dos impérios. Aqui nós vamos dar uma dica mais. Primeiro, era como um leão, tinha asas, tinha águia. Enquanto eu olhava, foram-me arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto nos pés como um homem, e foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os na boca entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas
dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e sovejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Olha que interessante, Daniel tem visão de 4 animais. Os 3 ele conseguiu identificar que é o leão, que é o urso, que é o leopardo, mas o quarto ele não conseguiu identificar o tamanho que era diferente essa besta. O primeiro, olha, nós vamos analisar. Na sua revistinha aí, porque você está na revistinha, um pouquinho aí para frente, você vai ter. Olha que interessante. Essa visão aqui, na sua revistinha, na página 43. Essa estátua aqui é lá do sonho do Nabucodonosor, capítulo 2, que nós já estudamos na primeira aula. Que a cabeça dele era a cabeça de quê, irmãos? Os irmãos lembram? A cabeça dele? A cabeça era a cabeça de ouro. E que o peito e os braços era de prata. O ventre e as coxas era de bronze. E as pernas eram de ferro. Olha que interessante. Então aqui a cabeça de ouro representava o império babilônico. O peito e os braços de prata representava o império medo-persa. O ventre e as coxas de bronze representava o império grego. E as pernas de ferro representavam o império romano. Eu fiz aqui um paralelo. Olha que legal. Aqui o paralelo entre Daniel 2 e capítulo 7 que nós estamos estudando agora. Então, no Daniel 2 foi falado dos 4 metais. Vocês mesmos relataram 4 metais. Nesse agora, capítulo 7, Daniel fala de 4 animais. E o primeiro é o leão. Esse leão com as asas representa o império babilônico. O urso representa o império persa. O leopardo representa o império grego. E essa besta terrível representa o império romano. Então aqui nós fazemos esse paralelo do capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7. É a mesma história, é a mesma visão. A diferença é que no capítulo 7 tem mais informações. Aqui ele vai relatar sobre esses animais. Que animais são esses? Primeiro, o leão. Olha lá. O leão, ele dá aqui nessa visão, dá umas informações bacanas. Porque representa o Império Babilônico. E se você for estudar, um dos símbolos de Manuel do Império Babilônico é o leão. Mas o leão majestoso e a águia veloz representa a sua força e rapidez insuperável. Então, esse era o primeiro império, que era o Império Babilônico. Império grandioso. Só que ele dá uma outra informação. Que outra informação é essa? E as asas foram arrancadas. E o que isso quer significar? Lembra o que aconteceu com o Nabucodonosor? Quem lembra? O que aconteceu? Virou o quê? Virou animal por causa do seu orgulho. Então, isso aqui, ele vai significar isso, a humanização do animal. A perda das asas do coração de homem ecoa a experiência de humilhação e
restauração do rei Nabucodonosor. Por isso que fala do leão e depois ele fala da perca nas asas. Então, esse é o primeiro animal representando o Império Babilônico. E ele reinou de 605 a.C. até 539 a.C. Logo depois, aí no verso 4 até o verso 7, então, o 4 vai falar: o primeiro era como leão, que tinha asas de águias, enquanto eu olhava foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, representando aí o Império Babilônico, que foi dado a Mediônia. Continuei olhando, agora ele vai falar do segundo império. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a quem? O urso. Semelhante a um urso. Aqui é a prata. É o peito, representando a prata lá naquele. Além do Império Persa, representando a prata. Então, olha que interessante essa questão aqui do segundo império. O urso levantado mais de um lado. Olha que interessante, a visão tem uns detalhes que o capítulo 2 não tinha. Então, o urso levantado mais de um lado indica a superioridade dos persas sobre o medo. As 3 costelas, isso é muito interessante. Essas 3 costelas, por isso que nada na Bíblia está aí por acaso. Tem um urso levantado de um lado e tem uma costela na boca. Se nós ler isso sem estudar, nós não vamos compreender. O que isso quer dizer? Por isso a importância do estudo da escola bíblica dominical. Porque quando nós vamos estudar, nós vamos entender o significado dessas 3 costelas na boca. Eles representam suas 3 grandes conquistas. Então agora caiu o Império Babilônico. Lembra que nós falamos que os impérios todos vão cair? Só porque vai existir um império eterno, que é o nosso Senhor. Caiu agora. Caiu o Império Babilônico. E entrou um outro império. Qual império é esse? O Império Persa. Que reinou 539 a.C. a 331 a.C. Ou seja, 208 anos. Ele reinou. Então, essas 3 costelas entre os dentes representam as suas 3 grandes conquistas, que é Lídia, Babilônia e Egito. Então, essas 3 costelas representam essas 3 grandes conquistas do meio persa. Então, esse é o segundo animal. E olha o relato sobre ele. Continuei, Daniel falando, continuei olhando esse animal semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Sobre um dos seus 3 costelas, ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui o outro. Agora nós vamos partir para o terceiro reinado, para o terceiro império. Então, esse é o império persa. Agora, essa original, interessante, porque esse aqui é um leopardo. Quando fala de leopardo, fala de rapidez, de agilidade. Então, só tem 4 cabeças. Olha que interessante. Então, leopardo tinha nas costelas, nas costas, 4 asas de aves e tinha também esse animal 4 cabeças. O que isso quer dizer? Qual é o significado disso? Será que era só para assustar nós, irmão Rafael? Será que era para não ler o capítulo 7 de Daniel? Porque fala. Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que têm medo da Bíblia, irmão, mas não entende, não compreende o significado dos animais. Olha, quem de nós aqui, a primeira vez que leu o livro de Daniel, capítulo 7, viu esse leão aqui,
depois que foi fazer a revelação, a explicação dele. Mas ele não entendeu o significado dessa visão, esse ciclo. Ele foi um ciclo. Mas agora nós estamos aprendendo. Olha que importância. Por isso que tudo na Bíblia tem um significado. Um significado importante. Então, o leopardo, ele representa o império grego-macedônico. É esse leopardo. Por quê? Os irmãos já devem ter estudado sobre Alexandre Grande, sobre o império dele e tal. Mas olha, o leopardo já é rápido. Mas com 4 asas simboliza a velocidade multiplicada e sem precedentes das conquistas de Alexandre o Grande. As 4 cabeças dão uma pausa. Então, esse Alexandre o Grande subiu o poder de forma rápida. Em 13 anos ele conquistou praticamente o mundo todo. Apenas 13 anos. Ele viveu somente 33 anos. Morreu com 33 anos. Mas com 20 anos ele se tornou poder. Ele conquista 13 anos esse império que foi um dos mais maiores que teve. Do Alexandre o Grande. Mas olha que interessante, as 4 cabeças representam os 4 generais. Então aí depois, o Alexandre o Grande morre, eu já estou fazendo a explicação. Então depois de Alexandre o Grande morre, aos 32 anos, ele não tinha herdeiro, não tinha filho, não tinha herdeiro, só que ele tinha os 4 generais, que era Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí tem essa divisão, por isso que essas 4 cabeças, tem essa divisão do império. Ele dividiu o império após a morte do Nabucodonosor de Alexandre. Então foi dividido esse império. Esse grande império, o grego, foi dividido agora em 4. Essas 4 cabeças representam essa divisão desse império do Alexandre. Fazer passar a história toda, mesmo ele depois de morto, o Império Romano ainda continua governando o mundo de hoje. Através do calendário, através das mudanças de festas, através até mesmo do que pareça, e vai ser louco que eu vou falar aqui, um pouco estranho, mas o Império Romano ele conseguiu mexer até na cultura. Eles conseguiram mexer até na vida.
esconderam algumas coisas, inclusive hoje lá no Vaticano, para você ter uma ideia, não é qualquer um que entra na vida do Vaticano. Na época do Vaticano, só quem tinha contato com uma Bíblia comentada era ter estudado numa série de um grau de entendimento muito elevado. Eram os únicos que conseguiam ter a autorização do rei, do imperador, para conseguir adentrar na biblioteca e pegar a Bíblia, que era a palavra de Deus na Bíblia, que estava corretada. Entendeu? Então agora você fala que assim, esse cara foi tão perigoso, ele conseguiu, num espaço muito grande, implantar um sistema de governo mundo até os dias de hoje. Entendeu? Até os dias de hoje. Inclusive pensamentos que a Igreja Católica tem até os dias de hoje é de origem ignorante. Entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, que é o olho, a reforma protestante, aí perdoa o você. Você para pensar, existem algumas estruturas ainda no nosso meio que é de origem brasileira, grande. Então, se a gente for começar a estudar e aprofundar cada vez mais, a gente vê que até os dias de hoje, principalmente a Igreja Católica, ela é submetida a esse grande. Essa estrutura religiosa, ele criou ao longo dos anos. Guarda, a fera, os chifres estão aí nas regiões do leão, representa o imperador, o persa, o leopardo agora, o persa e agora o império romano, representado por essas feras. Besta terrível, igualava o poder militar e brutalidade. Os dentes de ferro em volta, como na Bíblia 2, sobre a perna de ferro, significado de ferro, porque de ferro, com as pernas de ferro da estatua de 2. Os 10 chifres, reis representam a posterior fragmentação desse império, em diversos reinos menores, que é hoje a base da Europa ocidental. Então, esse império aqui, irmão, esse império foi o que mais durou. Alguém sabe quanto tempo durou o Império Romano? Tem essa informação? Quase 6 séculos. Quase 6 séculos. 146 antes de Cristo a 476 a queda do Império Romano. Quase 6 séculos. O Império foi dominado por pernas de ferro. O Império terrível. Se você ler como que era o Império Romano, como que eles perseguiam a crucificação de Jesus como cruel, que é terrível. Mas nós estamos falando dos impérios dessa terra. A queda do Império Romano foi através dos otomanos. Os otomanos eram islâmicos. Os otomanos eram monoteístas. Então, o Império Romano era politeísta. Olha como você vê como que religioso essa história. Entendeu? Então, o Império Romano se apoderava do cristianismo. Os otomanos, que eram de raízes, não é de raiz hebreia, entendeu? Eles invadiram e destruíram o Império Romano. Eles diziam que o Império Romano era o Império da besta, era o Império das trevas. E se destruíram. E os otomanos invadem a tomada também, que era a capital romana, ele virou capital dos romanos. Os romanos eram os turcos que eram monoteístas, os turcos que adoravam somente ao Deus dos céus.
Toda essa frente ali, e aí tem já um nível. Tem divindade de meio. É interessante isso aí. Você deu controle com ele. Esse foi essa visão dos 4 animais. Só que dessa vez tem algo interessante. O que é algo interessante? É isso. Além de tudo isso que é lá naquele ponto, tem um chifre. Tem um chifre a perseguição futura. Que é o versículo 8. Olha lá. Estando eu o quê? A observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de leão e uma boca que falava como sorriso. Tentei projetar essa imagem, mas ficou legal, mas que eu posso tão feio, mas eu vou trazer. Ó, ficou legal. Chifre, com cara, com boca. Imagina, tenta imaginar. Por isso que eu gosto de usar imagem, né? Porque as imagens a gente associa melhor, né? Mas eu quis trazer. Mas, então, é essa visão que agora ele tem. Esse subtópico 3, esse pequeno chifre. Mas olha o que fala aí na lição. E para mim, André, por favor, tópico 3. Quarto animal surge. O quarto animal surge possuindo olhos e boca aberta. Este pequeno chifre representa um líder futuro, diretamente relacionado ao anticristo, que desafiará a autoridade divina e perseguirá os santos. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele a respeito do qual tem ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Sua ascensão é profetizada como auge da rebelião contra Deus. A ascensão desse líder simboliza a oposição final contra Deus. Sua astúcia e blasfêmia são marcantes. A fidelidade dos crentes será provada, todavia, o Senhor é fiel. Ele os confirmará e guardará do maligno. A vitória final pertence ao Senhor. Então, esse pequeno chifre aí, irmãos, representa o anticristo. Virá, vai ser pior que todos os impérios. Esse pequeno chifre, vai ser o homem. Mas, estamos caminhando essa visão nossa aqui. Só que, olha que interessante, todavia, o Senhor é fiel. Ele guardará com a lei. Como o próprio vou dar uma tarefa. Se aprofundar muito nessa aula, uma aula normal, que tem que ser umas 4 escolas de aula para dar. Tanta informação que temos. Tantas visões que tem. Mas só que uma coisa que nós devemos saber. Deus, ele é soberano. Ele é soberano, ele é fiel. Nós estamos debaixo das suas mãos. Pode, irmãos, nós pode, às vezes, eu creio, nós vamos pegar esse texto. Mas se o nosso Deus, você pode, para viver a caminho das coisas. Mas a questão é, nós continuaremos fiéis a Deus. Seremos como Daniel, que veio o decreto do rei que se pegasse alguém orando contra Deus, ele seria jogado na mão. Mesmo assim, ele não faz nada após isso. Vai lá, o rei.
Aqueles homens perdiam. Aqueles homens perdiam seus filhos para era espetáculo, arenas. Aqueles homens perdiam suas esposas. Então, isso é para nos fazer refletir se realmente será que eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou realmente tendo intimidade com o Senhor? Ou é só uma vida religiosa apenas? Só uma vida. Eu só quero os benefícios de ser cristão. Porque a maioria você vai andar de acordo com uma lei aí, e agora todos têm que obedecer essa lei contrária a Deus. Você vai pequeno chifre, ele representa esse anticristo. Já está. A própria Bíblia já está rendendo. Mas está muito parecido. Ele vai estar no nosso meio, falando a nossa língua, falando tudo que a gente tem, falando tudo que a gente visita. A gente vai estar profetizando em nome de Deus. Todo mundo vai achar aquilo ali maravilhoso, né? Mas por falta de intimidade das pessoas elas não têm, elas não terão o seu que é falta de si. E sairão do nosso meio. Estarão no nosso meio. O Espírito de Deus não está lá no mundo, está no nosso meio. Entendeu? E começa por essa questão de falso profeta, por esse caminho. Ele vai fazer essa aliança e vai implantar uma paz gloriosa. Todo mundo vai achar maravilhoso, porque tudo é convergido à estabilidade social, estabilidade financeira, estabilidade interna social. Os cristãos que não têm intimidade de Deus não têm compartilhar agora. Porque eu vou achar isso maravilhoso. Imagina, estabilidade financeira vai começar por aí. Muitas vão cair ali. Entendeu? Estabilidade financeira. Depois vem a paz, vem o governo assim que vai ser maravilhoso. Entendeu? Então todo mundo acreditado nisso, ele vai quebrar a aliança. Se levanta ao Congresso de toda a gente vai pensar o nome de Deus. Vai passar a pensar. É ali que faz. Ali é a palavra que a gente e assim que os imprudentes também estavam ali, mas todo mundo com a palavra, mas ninguém tinha intimidade. Quando chegou a hora, quem não tem intimidade, não. Desculpa, mas pode vai tocar e vai tocar só. Entendeu? E a igreja está vivendo esse momento. Ela está vivendo esse alvo de popularidade, de fama, de coisas e tudo mais. Então, esquecendo de ter essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com Deus, né? Que vai é falso. Não é que está pulando, falando língua, profetizando, que é verdade. Entendeu? Ninguém escuta. A lamparina vai faltar assim.
O culto terminou de louvor. O culto começava às 6 horas da tarde, quando era 15 para as 8, 20 para as 8, passava uma pregação e falava o seguinte: irmãos, eu vou ser bem rápido nas minhas palavras por causa do tempo, porque o nosso culto termina às 8 horas, mas vou ser bem rápido para a palavra. Irmãos, e era rapidamente 20 minutos de palavra para o culto terminar. E não tinha tempo para a palavra. E vocês pensam que a igreja gosta disso? O povo gosta do local. Já não quer um pastor disciplinar o povo, que está acostumado, irmãos, não é fácil. Isso é muito triste. Porque você percebe que metade da igreja está, sabe, remanescente, está mesmo, entende, precisa de alimento espiritual, ele vai concordar com os pastores. Mas a maioria vai falar isso para o pastor é doido. Detalhe, irmão, é uma realidade. Quando chegava na hora, a mensagem, a metade Sabe que Deus vai de fora da igreja. Por isso não a metade da igreja fica lá de fora, e a gente fica de fora, e a conversa lá de fora, e tinha um filho que não gostava da palavra de Deus, e ia fazer reuniãozinho lá de fora, e por lá de fora do culto, vocês podem olhar e dizer isso é loucura, mas isso é verdade. Lá de fora da igreja tinha um outro culto com profecia e coisa. Deu para entender? Mas a pessoa não ficava dentro da igreja. E eu vou falar diretamente para vocês. Em Guarapá era assim, quando eu cheguei. Aqui foi muito forte. Um ano lutando contra aquilo para colocar aquele povo dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, Hoje mudou. Não é assim não. Ainda tem algum ou outro que sabe. Mas assim, muito pouco. Mas quando eu cheguei lá, eu digo para vocês, era a metade da igreja. Os músicos, que estavam lá sentados ali, só para tocar, entendeu? mas eles não eram crentes, irmãos. É só para tocar. Terminava de tocar, inclusive, sabia que não tinha um hino para tocar, ele saía por fora e ficava conversando pelo fora. Sabia o horário que tinha que entrar para tocar de novo, aí eles entravam para tocar de novo. Mas não participavam do culto. Irmão, é muito triste o negócio disso aí. E essa realidade, eu estou falando por onde você. Da gente não deixar que isso aconteça e entra dentro da nossa igreja, porque isso aí, irmãos, entra devagarinho, entra começando a competição quando tem cantores muito bons. Por quê? Irmãos, todo mundo que canta bem, ela quer apresentar o seu dom, o seu, sabe? Isso, mas é verdade. Isso aí vai entrando assim, ó, só rapidamente, irmão. Você não percebe que de repente existe uma competição dentro da igreja. Por isso, ó, irmãos, eu vou na escola dominical que a gente aprende. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu, particularmente, eu estou falando do pastor Marcos, por mim. Eu não concordo muito com bater palmas para as pessoas que vão falar, a não ser que a pessoa estiver ali no culto, dirigir para a igreja e falar uma salva de palmas para Jesus. Mas quando uma pessoa prega ou uma pessoa canta, porque você nunca vai saber se aquelas palmas são para a pessoa ou para Jesus. Aí você pode dizer assim, irmão, é claro para Jesus. Peraí, você está consciente disso, só que então por que
palmas, a gente glorificou a Deus e a gente. Só que aí entra esse negócio. A gente falou, eu posso. Porque você entende? Pessoas que estão vindo pela primeira vez, elas estão acostumadas com isso. Elas sabem de servir isso aí, elas não sabem. Ela vai achar que ele está batendo palma às pessoas. Inclusive até nas igrejas. No aniversário do pastor. O pastor já pensou, pelo amor. Ele quase falou assim, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos, bate palma pra mim, senão eu vou me sentir muito mal. Vocês entenderam? Quem estava aqui Ele viu? viu se batendo por mão daquele jeito. Se não quisesse, ele se sentiu péssimo. Entendeu o que é? Isso aí, mas vai lá. Mas deixa você ficar mais Mas deixa você ficar mais Meu Deus, toda essa aula. Perdoa nós. Celestial, constituí, olhando até que foram postos uns tronos.
ancião, cabelos brancos. Olha que interessante, eu achei muito interessante isso aqui. Idade avançada, o significado da idade avançada. Por que disso? Indica que ele existe antes de toda a criação. Aleluia. Ninguém criou Deus. Ele é. Aleluia. Eu sou, né? Eu sou o que sou. É ele. Aleluia. Ninguém o criou. Ele não foi criado. Aleluia. Sendo o rei da eternidade. De eternidade em eternidade. Na cultura bíblica, a idade está diretamente ligada à acumulação de sabedoria. Isso mostra que a figura da idade é avançada. Vestes brancas como a neve, representa a sua pureza absoluta, santidade e justiça perfeita. Aleluia. Deus é justo. Deus é o dos atributos de Deus. Mas Deus, ele tem esses vários atributos. E ele representa essa santidade, essa justiça perfeita, essas vestes brancas, ali como a neve, representam isso. Cabelos como a pura lã, reforça a imagem de um juiz venerável, digno de respeito e repleto de experiência. O significado dessa visão maravilhosa ali, desse ancião que nós tivemos. O significado desse símbolo. Então, olha que interessante. Uma parte, a primeira parte nós vimos lá. Se for para falar mais profundidade, como eu falei, você fala no 5 alvos. Só ali da primeira parte, a visão dos 4 animais. Mas agora, Daniel tem essa visão desse homem, desse ancião de dias. E o trono de chama de fogo. Aqui que é interessante. Esse trono de fogo simboliza o poder purificador de Deus e o seu julgamento ilimitado contra a maldade. Toda a maldade será julgada. Toda a maldade será julgada. Toda ela. Não importa. Mas que a gente pode ser, mas foi injusto. Deus da justiça está. Nenhuma maldade prosperará contra os eleitos de Deus. Nenhuma. Vai chegar o grande dia. O grande dia chegará, nós prestaremos conta ao Senhor. Eu preciso prestar conta do governo. Rafael trabalha aí com ele, precisa prestar conta
fazer nada para ganhar salvação. Ah, eu escolhi ser salvo. Não, Deus me salvou. Hoje eu sou salvo pela graça. Estava perdido, estava condenado, estava na miséria. Deus me salvou, Senhor Jesus. É como aquela mulher derramando perfume nos pés de Jesus. Simão não valorizou a presença de Jesus. Simão não valorizou para dar um beijo. Quebra o seu vaso, o seu abraço, deve ter perfume nos pés, começa a enxugar o pé de Jesus. Deu tudo que ela tinha, tudo que tinha mais sagrado, ela deu. Era extremamente caro. Quebrou e lavou os pés de Jesus. Foi perdoado. Sabe como que a gente prova nosso amor por Deus? Recebe. Ah, Senhor. Só precisa comprar um carro, comprar uma casa, comprar isso, não tem nada. Senhor, não precisa de nada, não precisa de dinheiro. Ou se coloca de perto. Não precisa dessas coisas faz parte da vida. Aleluia. Deus nos abençoa porque Ele é bom. É porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Ele derrama as suas bênçãos sobre nossas vidas. Quantas vezes? Casamento abençoado, trabalho, saúde, e quando não tem também. Glória a Deus. Aleluia. É Ele. Quando você ama Deus, quando você ama Ele, Daniel amava o Senhor. Quando Jesus fala, quando Deus fala isso sobre Daniel, Daniel se muito capaz, porque Daniel amava o Senhor. Daniel amava Deus. Nós amamos o Senhor. Não, eu venho na igreja por causa do meu filho. Eu venho na igreja por causa da minha esposa, do meu esposo, do pastor. Não, eu venho na igreja por causa de Cristo. Sirva a Deus, eu o dízimo, não porque eu quero ser abençoado, eu quero receber bênção, eu o dízimo, porque é mínimo, é o mínimo que eu possa doar ao meu Deus. Eu sirvo aqui na igreja, porque é o mínimo que eu posso fazer, por tudo que Ele fez, está muito repetido. Salvação eterna, não tem preço, não há ouro, não há... Esses reinos que foram levantados, tudo é por causa do poder, por causa de ouro, por causa de dinheiro. E aí você mostra, aí a Bíblia é tão perfeita que ela mostra o contraste. As pessoas não veem nada. Mal, os discípulos não veem nada. Eu queria glória. Nós não devemos ter glória também. Glória somente a Ele. Somente a Ele. Amém, irmão? Amém. Vamos ler a aplicação pessoal. Eu vou fazer a oração. 3, 1, 2, 3. Não coloque suas
Um povo simples, Pai. Um povo humilde, um povo fraco. Precisa da tua graça, da tua misericórdia. Esses reinos, Pai, que tinha tanto poder, que tinha tanta glória. Hoje estão aonde, Pai? Hoje estão em Costa, aleluia. Não, mas a tua igreja, Pai, que é dependente, a tua igreja, Senhor, que é dependente de Ti, Senhor. Está aqui, Senhor, nessa manhã. Pai, nós queremos te honrar, queremos agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso. Honrar o teu nome, Senhor, nós queremos te amar, Pai, como tu nos amou primeiro, Pai. Te amar, doar nossa vida a Ti, Pai. Senhor, se dedicar a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos te amar mais, Senhor, buscar a tua face. Oh, Senhor, nós queremos de Ti. Senhor, eu te agradeço porque nós estávamos perdidos na geração eterna. Nós éramos como aquela ovelha perdida, Pai. Nós estávamos perdidos, Senhor, mas Tu foi que nos buscasse. Tu foi nos buscar, Senhor, pela força, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, quero te tomar, quero te agradecer, Senhor. A Tua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre, Senhor. Aleluia. Guarda a Tua palavra nos nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, ter rebelião, Senhor, contra Ti. Esses impérios, Senhor, se ergueram contra Ti, Senhor. Mas nós também não podemos rebeliar contra o Senhor, Pai. Nosso coração não pode ser orgulhoso, soberbo. Oh, Pai, faz isso em nós, Pai. Nós queremos ser semelhante a Ti, Pai. Crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, crescer em humildade, misericórdia, em amor, Pai, em autoridade, em verdade, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, assim, essa manhã, Pai. Para te agradecer, Pai, tudo, Senhor. Abençoa cada vida que deu nessa manhã agora, Senhor, pelo amigo do Rafael, Pai. Senhor, tem misericórdia. Coloca as Tuas mãos, Pai. Eita, nossa. Senhor, nós sabemos que algumas enfermidades chegam, Senhor. Mas o médico pode dizer, Senhor, que não tem mais jeito, Senhor. Mas nós cremos, Pai, no poder da oração, Pai. Nós cremos no poder, Senhor, na oração de um justo, Pai. Senhor, coloca as Tuas mãos, Pai, de misericórdia, restaura, Senhor. Restaura a saúde, Pai, restaura, Pai. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da mãe do Jardel. Coloca as Tuas mãos, Pai, soberano sobre essa vida, Pai. Cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Alguém, Senhor, estiver precisando de cura, em nome de Jesus, que venha ser curado agora, para o Teu nome, ser glorificado. Alguém que está precisando de uma bênção, Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, faz isso, Senhor, para o Teu nome ser glorificado. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai. Quebra, Senhor, no nosso meio a competição, Pai. Quebra no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós não queremos receber honra, Senhor, de homens, Pai. Nós não queremos receber, Senhor. Oh, Pai, nós não queremos receber coroas nessa terra, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que tudo que vem dessa terra vai, Senhor, perecer, vai perder, vai enferrujar. Mas nós queremos guardar um tesouro no céu, Pai. Um tesouro no céu que ali, Senhor, ladrão não rouba. Ali, Senhor, não ferruja, Pai. Abençoa, Senhor, nosso Senhor nessa noite, Pai. Abençoa nosso Senhor nessa noite, Senhor da ceia, Pai. Coloca o coração da Tua igreja, Pai, para valorizar, Senhor, Jesus. Celebrar, Senhor, que Tu fez naquela cruz, Pai. Naquela cruz do Calvário, Pai. Teu sangue foi derramado, Teu sangue foi derramado, Senhor, na cruz, Pai, por amor de nós. Que assiste pecadores, miseráveis. Oh, Pai, Senhor, oh, Senhor, Pai. Abençoa, abençoa a igreja, Pai. Dá força aos cativos, assim nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, graças ao Senhor, Salvador de Cristo, e a administração e a comunhão do Espírito Santo, mais cada um de vocês, em nome de Jesus. 1, 2, 3.
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então, senhor, meu irmão, vou te dar a mão, senão você pega a mão e aí